Minha irmã me excluiu do casamento dela, alegando que o noivo dela tem sentimentos por mim. Agora, ele está se recusando a se casar com ela por causa disso. Olá a todos, eu sou Michelle, 20 anos, e eu realmente gostaria de seus pensamentos sobre esta situação. Emily, 25 anos, é minha irmã mais velha, e ela está prestes a se casar com Jonathan, 25 anos. Na superfície, tudo parecia perfeito entre eles. Todos nós pensamos que eles estavam destinados a ficar juntos, tendo estado em um relacionamento por vários anos. No entanto, as coisas tomaram um rumo bizarro e inesperado, e agora o casamento deles está em terreno instável. A razão para isso? Emily não me permite comparecer ao casamento e, como resultado, Jonathan desistiu. Emily acredita que Jonathan tem sentimentos por mim, o que eu percebo que soa ridículo, então deixe-me fornecer algum contexto. Eu não compartilho um laço estreito com meus pais ou minha irmã. Uma vez que comecei a faculdade, gradualmente me afastei deles, mas não houve nenhuma briga significativa que causasse essa distância. Desde que saí de casa para estudar, passei um tempo mínimo em casa. Geralmente prefiro viajar ou visitar meus avós durante as férias, em vez de lidar com o desconforto de estar em casa. Para simplificar, parecia uma opção melhor do que suportar o desprazer da vida familiar. A verdade é que sou bastante diferente da minha irmã e dos meus pais. Nós nunca realmente nos conectamos. É como se eu existisse em um universo separado. Eles nunca realmente me entenderam e, honestamente, nunca fizeram um esforço para isso. Crescendo, eles se uniram por coisas que eu não tinha interesse. Sempre que eu tentava compartilhar minhas próprias paixões, parecia que eu estava falando uma língua diferente. Eles ouviam educadamente, assentiam e, em seguida, mudavam a conversa de volta para seus interesses, o que me levou a eventualmente parar de tentar. O que mais dói é que eles nunca entraram em contato quando eu me distanciei. Eles pareciam perfeitamente satisfeitos em me ver desaparecer de suas vidas. Essa percepção doeu. Membros da família devem notar quando alguém está se afastando, mas eles pareceram indiferentes. Isso apenas reforçou minha crença de longa data de que eu não pertencia a eles. Eventualmente, eu só visitava em ocasiões especiais como aniversários e feriados, e mesmo assim, eu me sentia mais como uma convidada do que um membro da família. Nossas conversas eram sempre educadas, mas superficiais, sem qualquer calor ou conexão real. Emily e eu nunca compartilhamos o laço fraternal próximo que muitos irmãos desfrutam. Ela sempre foi a filha dourada da família, se destacando em tudo que meus pais valorizavam, enquanto eu era a ovelha negra. Eles não são pessoas ruins, mas suas alfinetadas sutis em mim revelaram uma natureza intimidadora. Você sabe como alguns comentários aparentemente inofensivos podem deixar um impacto duradouro? Eu experimentei isso frequentemente, levando-me a concluir que evitá-los era a melhor escolha. No entanto, no último Natal, quando Jonathan se juntou a nós para o jantar, eu me senti visível pela primeira vez em anos. Minha família normalmente me faz sentir como uma estranha em minha própria casa, mas Jonathan me tratou com gentileza, me envolvendo em uma conversa. Inicialmente, pensei que era apenas cortesia básica, mas Emily ficou visivelmente perturbada com isso. Não era como se Jonathan e eu estivéssemos tendo uma conversa profunda. Simplesmente conversamos sobre viagens, escola, histórias engraçadas do trabalho e outros tópicos cotidianos. Mas os olhares frios de Emily durante o jantar deixaram claro que ela não estava satisfeita. Mais tarde naquela noite, nunca me esquecerei de quando ela me puxou para o lado e me acusou de tentar roubar seu namorado, alegando que eu tinha inveja dela. Fiquei sem palavras, de onde isso veio? Eu ri, dizendo a ela que ela estava sendo ridícula. Mas ela continuou insistindo que eu estava sendo excessivamente amigável com Jonathan e que ele estava se comportando estranhamente perto de mim. Foi uma acusação tão ultrajante que eu não sabia como responder. Emily sempre foi o centro das atenções, adorada por nossos pais como sua filha ideal. A ideia de que eu tentaria pegar seu noivo mesmo para ela foi um novo golpe baixo. Como esperado, tentei ignorar esse drama, pensando que ela estava apenas se sentindo insegura. Mas as coisas ficaram cada vez mais estranhas entre nós depois disso. Emily se distanciou ainda mais, agindo como se não se importasse em se envolver comigo.
Ela só me dava respostas de uma palavra quando eu tentava conversar e durante as reuniões familiares, ela ficava grudada em Jonathan, como se o reivindicasse para si mesma. Enquanto isso, Jonathan continuou a me tratar normalmente, mantendo seu comportamento cortês e amigável. O que mais me frustrou foi a rapidez com que minha família pareceu ficar do lado de Emily. Eles me lançaram olhares estranhos sempre que ela estava por perto, e meu pai, geralmente indiferente, começou a enfatizar a importância das conexões e apoio familiar, o que parecia passivo-agressivo. Eu nunca procurei me envolver no drama deles, especialmente não com minha irmã. Porque eu de repente teria interesse em seu noivo quando mal interagíamos fora dos eventos familiares. Não fazia sentido nenhum. Meses depois, quando meus avós me informaram sobre o noivado de Emily, fiquei chocada ao saber disso por eles, em vez da própria Emily. Eu não esperava nada extravagante, mas um simples reconhecimento dela teria sido suficiente. Eu mantive uma pequena esperança de que ela ainda pudesse me considerar parte deste momento significativo em sua vida, mas claramente, isso era pedir demais. Quando finalmente ouvi falar de Emily, fiquei surpresa. Depois de uma conversa fiada estranha, ela me disse sem rodeios: "Eu não vou te convidar para o casamento." Doeu ouvi-la dizer isso, embora eu não estivesse particularmente ansiosa para comparecer. Quando perguntei por quê, ela me deu o raciocínio mais absurdo: "Eu não quero você lá porque Jonathan tem sentimentos por você. Seria apenas desconfortável." Eu não pude deixar de rir, era tão inacreditável. Jonathan não tinha sentimentos por mim e mesmo que tivesse, eu não declararia meu amor durante a cerimônia. Era tudo tão ridículo que eu não queria discutir. Eu simplesmente desejei-lhe bem e desliguei. Não importava para mim se eu fazia parte de seu dia especial, eu não queria o caos em minha vida. Emily e eu estávamos vivendo em mundos totalmente diferentes, e eu aceitei essa realidade há muito tempo. No entanto, eu precisava expressar meus sentimentos e talvez obter alguma visão externa. Sou a única que pensa que toda essa situação é insana? Algum de vocês já experimentou algo semelhante? Eu agradeceria qualquer conselho. Atualização 1. Eu preciso anotar isso enquanto ainda está fresco porque ontem foi absolutamente caótico. O jantar de ensaio de Emily entrou em completo caos e de alguma forma eu me vi no centro de tudo. Meu telefone começou a explodir enquanto eu estava tendo uma noite de quinta-feira típica, focando em uma tarefa. Eu ignorei no início, mas em 10 minutos, notei 7 chamadas perdidas do meu pai. Ele raramente liga mais de uma vez, supondo que você deve estar ocupado e retornará a ele mais tarde. Mas 7 chamadas indicavam que algo estava errado. Quando finalmente atendi, meu pai parecia frenético. "Michelle, você precisa vir aqui agora mesmo", disse ele, quase como um disco quebrado. "É sobre Jonathan e Emily." Perguntei o que estava errado, mas ele apenas insistiu: "Apenas venha, por favor." Seu tom desesperado me alarmou. Eles realmente pensaram que eu deixaria tudo para trás e correria para ajudar depois de todo o drama, acusações de ser excluída do casamento? Eu disse a ele: "Lembra, pai? Eu não vou a este casamento." Emily deixou isso bem claro. "Michelle, por favor", ele respondeu. "Jonathan não vai realizar o casamento sem você lá." Isso me parou no meu caminho. O quê? Naquele momento, meu telefone tocou com outra chamada da minha mãe. Antes que eu pudesse processar o que meu pai acabará de dizer, ouvi minha mãe chorando, realmente chorando. "Sua irmã precisa de você", ela continuava dizendo, como se tivesse esquecido como eles me trataram nos últimos meses. Ouvir seu soluço sobre amor fraternal e lealdade familiar era surreal, especialmente quando eles pareciam bem sem mim até que as coisas dessem errado. Emily então ligou, sua voz uma bagunça confusa, dizendo que Jonathan havia chegado ao jantar de ensaio perguntando onde eu estava. Ele perdeu a paciência quando Emily o informou que eu não estava convidada. Não era raiva pura, ele parecia mais subjugado e desapontado, afirmando que não poderia se casar com alguém que tratasse sua própria irmã assim na frente de seus amigos e familiares. Emily estava ao telefone soluçando sobre como ele alegava que não poderia fazer parte de uma família que rejeitaria alguém como eu. Ele disse que não queria estar perto de um comportamento tão tóxico. Honestamente, uma parte de mim se sentiu validada. Finalmente, alguém viu o que eu havia suportado por anos. Alguém se manifestou contra o tratamento inaceitável que eu recebi. Mas Emily não tinha terminado.
Entre seus soluços, ela delineou este plano elaborado para eu vir e explicar que havia um enorme mal-entendido, insistindo que eu era quem escolheu não comparecer ao casamento. Podemos consertar isso, ela continuava repetindo, me exortando a ir e dizer a Jonathan que era tudo ideia minha não vir. Depois de ouvi-la por um longo tempo, finalmente respondi friamente, eu não vou mentir para você, Emily. Você está agora enfrentando as consequências de suas escolhas de me ignorar e me tratar como se eu não existisse. Consertar isso não é minha responsabilidade. Ela quase gritou, insistindo que Jonathan acreditava em mim. Eu respondi que talvez ele confie em mim porque eu nunca lhe dei um motivo para não confiar e talvez ele tenha dúvidas sobre o caráter dela com base em como ela me tratou. De qualquer forma, deixei claro que não compareceria ao casamento nem mentiria para proteger sua imagem. Ela continuou a reclamar quando eu desliguei e tirei um momento para refletir sobre tudo o que tinha acabado de acontecer. Meu telefone acendeu com notificações e encontrei mensagens de voz de meus pais, chamadas perdidas de amigos de Emily e mensagens de parentes com quem eu não falava há anos. Parecia que toda a minha família se uniu para me pressionar a consertar a bagunça de Emily. Mas pela primeira vez na minha vida, senti certeza de que evitá-los era a escolha certa. Jonathan sozinho tinha visto através de seu comportamento, não por causa de algo que eu disse ou fiz, mas simplesmente por testemunhar como eles me trataram. Essa percepção foi incrivelmente validada. Na noite passada, fui para a cama sem verificar meu telefone e, pela primeira vez em meses, dormi profundamente. Decidi deixá-los lidar com as consequências de seu comportamento. Cansei de ser o bode expiatório da família. Meus avós, os únicos parentes com quem ainda me comunico, me informaram esta manhã que Jonathan não está mais retornando às ligações de Emily ou meus pais. Aparentemente, ele disse à família dele que o casamento foi cancelado. Meus pais estão correndo para mitigar os danos enquanto Emily está inconsolável. Enquanto isso, estou apenas sentada aqui, finalmente satisfeita com minha decisão de me distanciar. Eu percebo que esta é uma mensagem longa, mas eu tinha que compartilhar tudo isso. Eu agradeço todos os comentários de apoio em minha postagem anterior que reforçaram minha escolha de manter distância da minha família. Às vezes, é melhor dar um passo para trás e deixar que os outros lidem com as consequências de suas ações. Atualização 2. Muitos de vocês perguntaram sobre meus primeiros anos e as razões por trás do meu prolongado afastamento da minha família. Como é um tópico pesado, eu não entrei em detalhes em minha primeira postagem, mas dados os eventos recentes, acho que é hora de lançar alguma luz sobre isso. A verdade é que eu luto contra a ansiedade social. Quando criança, sempre senti que algo estava errado comigo, mas não conseguia articular. Meus pais tinham visões tradicionais e acreditavam que problemas de saúde mental eram apenas desculpas. Eles frequentemente me diziam para endurecer ou me chamavam de fraca quando eu mostrava sinais de ansiedade. Olhando para trás, posso ver muitos sinais de alerta. Por exemplo, quando eu tinha uma grande apresentação na aula de inglês aos 15 anos, a ideia de falar na frente de 30 colegas de classe me encheu de pavor. Eu implorei para ficar em casa, mas meu pai rejeitou meus medos, dizendo, seu nervosismo não vai parar a vida. Pare de fazer um grande negócio de tudo. Em última análise, sofri um ataque de pânico severo na frente da classe e, em vez de conforto, minha mãe simplesmente comentou, veja, você passou por todo esse drama. Tudo foi piorado por Emily, que era a irmã perfeita, presidente do corpo estudantil, capitã da equipe de debate e tudo que eu não podia ser devido à minha ansiedade. Eu frequentemente ouvia outros comentarem que eu era a irmã estranha que nunca saía do quarto e uma vez ouvi Emily dizendo a seus amigos, sim, ela é apenas antissocial. Ela pensa que é boa demais para estar com alguém. Minha vida mudou drasticamente na faculdade. O primeiro semestre foi um colapso total para mim. Estar longe de casa, ajustar-me a novos ambientes sociais e gerenciar minha ansiedade tornou-se opressor. Lembro-me de sentir como se estivesse sufocando no meu dormitório até que minha colega de quarto, percebendo que algo estava errado, praticamente me arrastou para o centro de aconselhamento da faculdade. A primeira pessoa que realmente me ouviu foi a doutora Martinez. Ao contrário da minha família, ela não me disse para endurecer, ela me ajudou a entender minha condição. Depois de algumas sessões, finalmente recebi um diagnóstico de transtorno de ansiedade social. Não era apenas eu sendo dramática, era um problema real que poderia ser tratado. A doutora Martinez me ajudou a perceber que as ações da minha família não eram apenas de apoio, mas também intencionalmente prejudiciais. Ela me ensinou como estabelecer limites, defender a mim mesma e reconhecer comportamentos prejudiciais. Foi quando comecei a me distanciar da minha família. O que realmente doeu foi como meus pais rejeitaram completamente meu diagnóstico quando tentei explicar.
Eles rejeitaram como um esquema de ganho de dinheiro por médicos e me rotularam como a dramática. Antes de todo esse drama do casamento se desenrolar, eu fiz uma última tentativa de explicar as coisas para eles no último dia de ação de graças, preparando um discurso sobre ansiedade social, completo com pesquisa e estatísticas. Mas meu pai me interrompeu no meio da frase, dizendo: "Quando você vai parar de dar desculpas e começar a viver no mundo real?" Aquele foi o momento em que percebi que eles não mudariam. Aceitei que eles nunca me entenderiam e, estranhamente, me senti libertada. Olhando para trás, posso ver como essa tendência contribuiu para a situação do casamento. A rápida aceitação da narrativa de Emily por meus pais sem questioná-la, juntamente com seu salto para me acusar de roubar seu noivo, tudo decorreu de sua crença de longa data de que eu era a fonte de problemas. Jonathan viu através de seu comportamento, reconhecendo como eles me trataram e como eles minimizaram meus sentimentos. Ele chamou suas ações pelo que eram tóxicas. Este drama do casamento não foi um incidente isolado, mas sim um culminar de anos de dinâmica familiar onde eu era constantemente retratada como a vilã. Talvez seja por isso que a escolha de Jonathan parece tão justa para mim. Alguém finalmente reconheceu minhas lutas. Sim, essa é a história de fundo que muitos de vocês solicitaram. Explica por que não estou com pressa de consertar as coisas agora. Passei muitos anos tentando mudar a percepção da minha família sobre mim e buscando sua aceitação. Cheguei à conclusão de que às vezes a coisa mais saudável é aceitar que certos indivíduos, mesmo membros da família, nunca o entenderão ou aceitarão. Atualização 3. Já faz um mês desde que tudo se desenrolou e eu tenho que compartilhar a conclusão desta saga. O que começou como drama de casamento agora se intensificou em algo que eu nunca poderia ter previsto. Emily perdeu tudo quando o casamento foi cancelado. De alguma forma, ela conseguiu meu novo número de telefone e compartilhou com todos que conhecia. De repente, fui bombardeada com centenas de mensagens odiosas de estranhos, seus conhecidos e parentes distantes, me culpando e até me ameaçando. O vandalismo começou com Emily deixando ovos no meu carro. Quando isso não provocou a resposta desejada, as coisas aumentaram. Minha caixa de correio foi arruinada, meu carro vandalizado e a porta do meu apartamento coberta com notas ofensivas. Uma das últimas gotas foi quando ela cortou todos os 4 pneus do meu carro e deixou uma nota ameaçadora em sua caligrafia distinta. Ao longo dessa provação, meus pais escolheram ignorar o comportamento de Emily. Suas desculpas variaram de "meninas serão meninas" a "você precisa ser mais compreensiva com a dor de sua irmã". Eles rejeitaram tudo, alegando que Emily só queria conversar, mesmo depois que eu mostrei a eles imagens de segurança dela tentando invadir meu apartamento. Felizmente, graças a esta incrível comunidade do Reddit, especialmente aqueles que sugeriram que eu instalasse câmeras de segurança e documentasse tudo, eu estava preparada. Com a ajuda de um advogado, aprendi que suas ações constituíam assédio criminal e vandalismo, em vez de mero drama familiar. Usando relatos de testemunhas, evidências de vídeo, fotografias e inúmeras mensagens ameaçadoras, construímos um caso forte contra ela. Emily finalmente percebeu que havia cruzado a linha quando meu advogado apresentou nossas evidências junto com o aviso de cessar e desistir. Sua tentativa de invasão foi capturada em vídeo, o que foi especialmente incriminatório. Ela tentou negociar através de seu advogado, oferecendo-se para cobrir os danos se eu desistisse de tudo, mas eu não cederia. Isso era sobre responsabilidade, não dinheiro. O caso judicial prosseguiu rapidamente e Emily foi acusada de tentativa de invasão e entrada, assédio criminal e vandalismo. Dada a natureza calculada de suas ações e as evidências substanciais contra ela, o juiz foi particularmente severo. A resposta dos meus pais foi previsível: "Você está destruindo a vida de sua irmã por causa de algumas brincadeiras." Eles me acusaram de ser cruel, sugerindo que eu simplesmente me mudasse se me sentisse insegura. Percebi então que nunca mais queria falar com eles. Um acordo extrajudicial foi alcançado no processo civil. Juntamente com a compensação por sofrimento emocional e salários perdidos, Emily teve que cobrir todos os danos que causou. Seu assédio nas redes sociais me custou várias oportunidades de freelance. Mais importante ainda,
O acordo incluiu uma cláusula de não contato que proíbe meus pais de atuarem como intermediários ou macacos voadores. Parece que sua preocupação sobre como isso se refletiria sobre eles entre seus amigos do clube de campo superou seu desejo de fazer a coisa certa. Desde então, mudei-me para um novo apartamento seguro sob vigilância constante. Fechei minhas contas de mídia social, atualizei minhas informações de contato e meus clientes foram incrivelmente compreensivos durante todo este processo. Alguém que ouviu falar da minha situação até me ofereceu um emprego porque ficou impressionado com a forma como lidei com tudo. O resultado mais inesperado de toda essa provação é que, pela primeira vez na minha vida, me sinto libertada. As expectativas e críticas da minha família não me pesam mais. Eu sou apenas Michelle, criando minha própria vida de acordo com minhas próprias regras. Não sou mais a criança dramática ou problemática. A comunidade do Reddit realmente mudou minha vida, me ajudando a navegar por tudo no tribunal. Seu conselho sobre documentação e segurança foi inestimável, e seus comentários encorajadores me mantiveram motivada. Lembre-se, compartilhar DNA não dá a ninguém o direito de maltratá-lo. Às vezes, afastar-se de membros tóxicos da família e permitir que eles enfrentem as consequências de suas ações é a opção mais saudável. Estou me concentrando na minha educação, carreira e construindo uma nova rede de apoio de membros da família escolhidos. Quero expressar minha gratidão a todos que me apoiaram e seguiram minha história. Vocês me deram a coragem de partir e a força para defender a mim mesma. Dizem que viver bem é a melhor vingança, mas acredito que o melhor fechamento vem de saber que você finalmente se defendeu. Cansei de ser o bode expiatório ou vítima para os outros. Assumi o controle da minha vida e não vou olhar para trás. Obrigado, Reddit, por tudo e adeus. Obrigado por assistir. Se você ainda não se inscreveu, por favor, faça isso e clique no sino de notificação para ficar atualizado com mais histórias chocantes da vida real ao seu redor.